Olá, querido, como é que você está? Como é que está a sua família? Louvamos a Deus por receber dele mais uma semana. Deus está nos presenteando com mais uma semana e nós, nesta manhã, gostaríamos de pensar com você, meditar um pouco no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versos 7 a 9. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Pares, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhamos cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a porção da palavra que eu quero deixar para você nesta manhã. E quero compartilhar com você uma palavra sobre medo. Quem não tem medo? Eu tenho medo, você tem medo. Todos têm medo de alguma coisa ou já teve um grande medo. Agora, eu quero pensar com você uma situação sobre medo. Hoje a gente vive aí uma situação no mundo inteiro, especialmente no nosso Brasil, onde as pessoas estão em pânico, as pessoas estão com um certo pavor. Precisamos entender a situação. É algo sério, é algo muito sério, mas nós precisamos entender que muitas vezes nós não podemos perder o controle do medo. O medo, ele nos deixa em alerta, o medo, ele nos deixa com cuidados. Mas, às vezes, nós precisamos parar, pensar e avaliar a situação. Seja na família, seja no casamento, seja no emprego. Qual é a situação que tem lhe dado medo atualmente? Primeira coisa, é normal ter medo. É normal ter medo. Você não vai deixar de ser homem porque tem medo. Às vezes a gente ensina a criança ainda pequenininho. Que é isso, menino? Homem não tem medo. Isso não é verdade. Homem tem medo, sim. Homem tem medo. Para de ensinar para a tua criança, para o menino, quando ele ainda começa a apresentar medo de algumas coisas e você diz a ele que homem não tem medo. Isso não é verdade. Homem tem medo, você tem medo, eu tenho medo. Ter medo é normal. Não tenho vergonha de assumir que tem medo de alguma coisa. Eu, por exemplo, atualmente eu tenho medo de altura, de subir em lugares altos. Já disseram que eu não tenho medo de altura, eu tenho medo da queda. Mas enfim, eu assumo que tenho medo de algumas coisas. Qual é o medo que você tem? Qual é o medo que você tem? A segunda coisa que eu quero falar dentro dessa situação é que você precisa entender o porquê do seu medo. Ele não pode dominar você. Ele não pode. Muitas vezes nós deixamos a situação dominar. Por exemplo, dando o meu exemplo, quando tive a necessidade de subir em uma escada para olhar um serviço de uma laje, eu resisti muito para subir. E quando estava lá em cima, eu travei, eu não conseguia descer. Tive que chamar uma pessoa, segurar a escada para depois eu descer. Entende? O medo me paralisou. Às vezes o medo paralisa você no seu dia a dia. O medo paralisa você em casa, o medo paralisa você na sua família, no casamento, o medo paralisa você. E você muitas vezes só tem o desejo de sumir, de se esconder. Olha, não deixe o medo dominar você. Ele diz na palavra, orientando a Josué, não se espante. Não tenha medo. Porque às vezes esse medo referente é aquele medo que domina, é aquele medo que toma conta de você. Quantas vezes você tem medo de enfrentar situações no seu dia a dia? É claro que você precisa medir as consequências das suas ações, das suas atitudes. Mas existe hoje uma demanda muito grande de pessoas que sofrem de ansiedade. E a ansiedade, ela antecipa possíveis acontecimentos. Na grande maioria eles não são reais. Na grande maioria eles não vão acontecer.
Mas uma pessoa que sofre de ansiedade, ele tem medo. Ele tem um medo de uma maneira que muitas vezes ele antecipa a situação. Ele tem medo de viajar, por exemplo. Mas será que realmente vai acontecer um acidente na viagem? Aí você vai partir para a parte prática, vai para a parte prática, olha se os pneus do carro estão bons, olha se a manutenção está em dia, olha as condições, procura conhecer a condição da estrada por onde você vai passar. E com isso você tira os argumentos daquele medo, porque na maioria das vezes ele não é real. Ele não é real. Lembre-se, ter medo é normal. Segundo, o porquê do seu medo. Ele não pode dominar você. Não deixe ele ser o guia da sua vida. Para de viver com medo. Começa a agir. Eu tenho tentado botar isso em prática. Eu tenho muito medo, às vezes, de cometer erros. Eu tenho medo, às vezes, de falhar, principalmente com as pessoas que eu amo, com as pessoas que estão na minha responsabilidade. E termino errando. Isso nos dá a terceira coisa, que é quando o medo, você para de viver. Você para de viver o momento, você para de viver o presente com medo do futuro. E você nem vive o presente e nem vive o futuro. É engraçado porque, às vezes, a gente tem medo de fazer algo, uma viagem, a gente tem medo de viver uma situação diferente em casa, na família ou com um casal. E às vezes esse medo é medo do que os outros vão falar. Medo do que as pessoas vão dizer. Querido, você tem que prestar atenção nisso. Olha, não são os outros que vão definir o que você vai fazer. É claro que você vai ter que ter cuidado nas palavras, nas suas ações. É claro que você não vai manchar o nome de Jesus Cristo. Você não vai manchar a índole da sua família. Você não vai manchar o seu caráter. Você vai medir as consequências dessa situação para poder ter segurança nisso daí. E aí você vai tomar uma decisão segura. Outro momento nós iremos falar sobre como tomar decisões. Mas hoje eu preciso que você entenda que o medo não pode dominar você. O medo não pode paralisar você. Você vai dar passos seguros, observando à sua volta quais são as reais circunstâncias. Quais são as reais circunstâncias? Se realmente esse perigo, desta forma, está perto de você. Quantos casamentos passam por dificuldades, por problemas, porque um ou outro começa a desconfiar, começa a achar que tem uma traição, que tem alguma coisa na internet. O celular, hoje em dia, as redes sociais têm sido uma grande fonte de problemas no casamento. Mas que, na verdade, o problema não é o celular, não são as redes sociais. É a falta de confiança entre eles. E isso gera o medo. A Bíblia diz, inclusive, que o amor joga fora o medo. É isso daí. O medo destrói a minha vida, a sua vida, paralisa a gente. Então possamos juntos viver esse momento, entregando a Deus o nosso medo. Qual é o seu medo? Que Deus receba e cuide, enfrente, peça ajuda. Se você precisa conversar, se você precisa de orientação, liga para mim. Nós vamos deixar aí o meu número para que você possa, olha, pastor Alberto, eu tenho essa dificuldade, a gente vai orar junto, a gente vai conversar, eu não tenho resposta para tudo, mas Deus tem. E nós vamos perguntar a Ele se for preciso. Nós vamos conversar, nós vamos orar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento apresentar, ó Deus, diante de Ti os nossos medos, Pai. Todos nós temos medo de alguma coisa. E eu preciso que o Senhor nos faça entender e praticar que o medo, ó Deus, não pode nos dominar. Que é normal ter medo, mas não podemos deixar que ele seja maior do que nós. Porque muito maior é o nosso Deus e pode resolver qualquer um deles. Eu peço nesse momento que o Senhor visite essas pessoas que estão assistindo, que estão vendo esse vídeo. Fala o coração dele, retira o medo, coloca a paz, coloca a segurança e dá a Deus, a ele, a certeza da segurança em Ti, Senhor. Se essa pessoa, Deus, tem crises de ansiedade, vive o momento antes que ele aconteça, que o Senhor venha em nome de Jesus, refrear, ó Deus, repreende, Pai, em nome de Jesus.
Visita as pessoas que têm ansiedade, porque é muita gente. E muitas vezes elas param de viver o presente. Então, por isso eu te peço, visita-os, Pai. Dando força, ó Deus, fortalecendo a fé, a esperança. Usa a medicação, ó Deus, que ela precisa tomar. Usa a medicação para abençoá-lo. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo. Abençoa, ó Deus, cada um de nós, nesse momento em que as famílias têm medo. Medo de sair na rua, medo de falar com um parente, medo de visitar um amigo. Retira esse medo do meio do povo, ó Deus. Deixa o cuidado, mas retira o medo. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti. Abençoa, ó Deus, os lares, abençoa as famílias. Dá-nos uma semana de paz na Tua presença. Supre as necessidades. E abre, ó Deus, abre as portas. Para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter uma vida plena. Repreende essas enfermidades. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você possa receber de Deus uma semana abençoada. E viva um dia de cada vez. Deus te abençoe.